Olá, um bom dia para você. A decisão unilateral do governo dos Estados Unidos de limitar suas importações de aço e alumínio acertou em cheio o Brasil. Os norte-americanos determinaram que as importações desses produtos devem pagar uma taxa extra ou se limitar a uma cota pré-estabelecida. O Brasil é o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos, atrás apenas do Canadá. No ano passado, os americanos compraram 1/3 do aço exportado pelo Brasil, o que totalizou 2 bilhões e 600 milhões de dólares. A gente tem uma estimativa de impacto aí de queda nas exportações significativas comparadas a 2017. O último valor que eu vi de aproximadamente 500 milhões de dólares. Já as exportações de alumínio para os Estados Unidos atingiram 120 milhões de dólares, ou 15% do total exportado pelo Brasil. O Ministério da Indústria e Comércio brasileiro informou que o setor vai optar pela sobretaxa de 10%, enquanto a siderurgia vai aceitar a imposição de cotas. Os Estados Unidos informaram que a negociação das cotas será com base nas exportações brasileiras de 2015 a 2017, então vai ser feita uma média para tentar calcular a cota para o Brasil. O que mais preocupa a consultora, no entanto, é a escalada de protecionismo que a decisão do governo norte-americano pode acarretar. Já teve uma movimentação aí da União Europeia agressiva, contra isso, a China também. Então, se isso escala, é complicado para o comércio internacional e a gente vai regredir muito, A União Europeia já anunciou que irá recorrer junto à Organização Mundial do Comércio contra a decisão americana. E o Brasil pode seguir o mesmo caminho. Mas levar o caso à OMC pode colocar em xeque toda a estrutura de comércio mundial construída ao longo das últimas décadas. O alerta foi feito pelo ex-ministro da Fazenda e ex-embaixador em Washington, Rubens Recupero, em depoimento aqui no Senado, logo após o anúncio das medidas protecionistas pelo governo dos Estados Unidos. O presidente Trump nunca escondeu que não tem muito respeito, muito apreço pela OMC ou pelas regras comerciais. E aí sim é que nós teríamos um desafio aberto, frontal, a uma das grandes organizações que tem presidido o mundo nesse após-guerra. Na audiência pública na Comissão de Relações Exteriores, realizada em março, Recupero lembrou que o Brasil já foi prejudicado outras vezes no comércio de aço com os Estados Unidos. O Brasil, infelizmente, é freguês, como se diz em linguagem futebolística, das punições americanas sobre o aço. Eu, toda vez que servi nos Estados Unidos, eu servi 2 vezes, os americanos estavam nos aplicando sobre tarifas ou por direitos compensatórios ou por antidumping, no caso do aço. Nós éramos vítimas, junto com o Japão, com a Coreia do Sul, eram os nossos companheiros de infortúnio. A decisão de impor sobretaxas ou cotas ao aço e ao alumínio repercutiu de forma diferente entre os senadores. Uma decisão unilateral, uma decisão absurda que não dialoga com a evidência necessária da globalização, da integração dos países. A negociação foi razoável porque vamos manter o nível de emprego na indústria siderúrgica, que é uma indústria importante do ponto de vista da geração de emprego e renda. A Organização das Nações Unidas está implantando um sistema de pesquisa e consulta de suas normas e da legislação dos 193 países membros. Para isso, pediu ajuda ao Senado. A ONU quer aproveitar a experiência do LexML, uma ferramenta que permite a qualquer cidadão conhecer a linha do tempo das leis brasileiras. Lex significa lei em latim e ML, marcação para leis. Para criar esse sistema, o Senado fez convênios com diversos órgãos públicos para consolidar todas as informações relativas a uma determinada norma. Se uma pessoa quiser, por exemplo, pesquisar algo sobre a Lei Maria da Penha, vai conseguir acessar não só a lei, mas a jurisprudência, a doutrina e os projetos de lei sobre o assunto, tanto no Brasil quanto nos estados e municípios. O LexML é muito utilizado por advogados, estudantes e magistrados, porque permite também estabelecer a linha do tempo das leis. Por exemplo, pegando a consolidação das leis do trabalho, a CLT, imagina que um juiz está
está julgando um caso que ocorreu em 2009. Qual a versão da CLT em 2009? É necessário ter a compilação numa linha do tempo para que o juiz consiga julgar aquele caso com a versão daquela data de uma forma simples e não tendo que consultar muitas fontes. O LexML é tão reconhecido nacionalmente que já ganhou até prêmio na área de tecnologia da informação. E agora esse reconhecimento veio de fora do país. A Organização das Nações Unidas fez um convite ao Senado para ajudar no desenvolvimento de um sistema semelhante que consolide as normas da própria ONU. Eles reconheceram a experiência do Senado no assunto, que vai participar do Conselho Consultivo da ONU para ajudar a desenvolver esse projeto. O convite foi uma grata surpresa, no sentido de que a ONU está olhando para o desenvolvimento de tecnologia legislativa que o Brasil vem fazendo. Mas, por outro lado, foi um grande reconhecimento ao trabalho que o Prodasem, a Secretaria da Mesa, e em particular o nosso colega, o João Alberto Lima, vem desenvolvendo na infraestrutura de como catalogar toda a legislação que desenvolvemos no Brasil, não só a nível federal, mas também estadual e municipal. A tecnologia da informação, uma das grandes missões dela é essa, é tornar os processos de trabalho humanos mais rápidos, mais econômicos. Mas ela tem outros papéis, é tão flexível, né, a tecnologia da informação, ela é tão flexível, que a gente pode trabalhar produtos como o LexML, que estão mais voltados para uma outra coisa, que é cidadania, sabe? A gente conseguir franquear para o cidadão brasileiro todo o ordenamento jurídico brasileiro e de forma fácil. Para acessar o LexML, é só entrar no site lexml.gov.br. O sistema foi criado em 2008, tem cerca de 8 mil documentos catalogados e uma média de consultas de 5 milhões de pessoas todos os anos. A Comissão de Constituição e Justiça discute na quarta-feira a criação dos tipos penais da importunação sexual e da divulgação de cenas de estupro. Vamos conversar então ao vivo sobre a agenda das comissões com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Bom dia, Fragoso. Bom dia, Tiago, e um bom dia para todos que nos assistem. Esses novos tipos penais surgem a partir de uma proposta que foi aprovada pelo Senado e enviada para a Câmara dos Deputados e agora volta para a consideração final dos senadores. Os deputados decidiram incluir várias propostas que estavam em discussão no Congresso sobre crimes contra a dignidade sexual. Um desses crimes seria o crime de importunação sexual, que não chega a ser um crime de estupro, mas é uma agressão sexual que configura uma agressão sem consentimento ou mesmo uma exposição indesejada, muitas vezes cometida em transportes públicos e multidões. A pena vai ser de 1 a 5 anos de prisão. Outro novo tipo penal vai ser a divulgação de cenas de estupro ou ainda a divulgação de imagens e vídeos de nudez e sexo sem o consentimento da pessoa que está nesses vídeos. A pena vai ser de 1 a 5 anos se não houver um agravante. E quais serão esses agravantes? No caso de estupro, se a pessoa tiver algum envolvimento de afeto com a vítima e no caso da divulgação das imagens, se o objetivo for o de humilhar a vítima. Ou seja, como acontece no caso de um ex-parceiro que divulga as imagens apenas por vingança. Nesse caso, a pena vai ser aumentada em até 2/3, portanto, ela pode chegar até 8 anos de prisão. A proposta também aumenta as penas para o estupro quando houver a participação de 2 ou mais pessoas, o chamado estupro coletivo, em até 2/3. E as penas também serão aumentadas em até 2/3 se a vítima engravidar, se contrair doença sexualmente transmissível ou se for pessoa idosa ou pessoa com deficiência. Portanto, é uma proposta extensa. Com certeza, os senadores vão ter um debate profundo pela frente para debater todas as mudanças que os deputados fizeram nesse projeto. Agora, Fragoso, um outro assunto. A carência nos planos de saúde pode diminuir e até em alguns casos deixar de existir, né? Como é que vai funcionar isso? Exatamente. Esse projeto da senadora Rose de Freitas, ele está na pauta da Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor e ele abre na quarta-feira e ele abre essa exceção para situações de emergência e urgência de saúde. O projeto reduz ainda para 120 dias o período de carência para as internações hospitalares. A senadora defende que, apesar de proteger as operadoras de saúde contra abusos, as carências não podem inviabilizar o atendimento em circunstâncias que coloquem em risco a vida dos pacientes. Portanto, é preciso revisar esse período de carências das operadoras. Tá certo, Fragoso. Obrigado pelas informações. Um bom dia aí na Rádio Senado. Muito obrigado. Um bom dia para vocês na TV.
Agora a gente confere as atividades programadas para hoje aqui no Senado. Às 11 horas, sessão especial no plenário para comemorar o centenário da Academia Piauiense de Letras. Às 2 da tarde, sessão plenária para discursos e comunicações dos senadores. E às 6 horas da tarde vai ser realizado o 6º painel do ciclo de debates O Brasil e a Ordem Internacional, estender pontes ou erguer barreiras. O evento é organizado pela Comissão de Relações Exteriores e hoje terá como tema o Oriente Médio, terrorismo e conflitos entre Israel e Palestina. Há 28 anos, em maio de 1990, a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade da lista de distúrbios mentais da Classificação Internacional de Doenças. Por isso, esse é o mês escolhido para marcar o combate à LGBTI-fobia. Mas a população de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis e intersexuais não tem muito o que comemorar. O preconceito ainda é uma realidade no dia a dia dessas pessoas. Um levantamento feito pelo Grupo Gay da Bahia, com base em dados nacionais, mostra o crescimento do preconceito acompanhado de violência. O Brasil é o país que mais comete crimes contra pessoas que não são heterossexuais. Os registros são de um aumento de 30% nos homicídios de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais em 2017 em relação a 2016 no Brasil. Segundo a pesquisa, a cada 19 horas, uma pessoa da população LGBTI é assassinada ou se suicida vítima da LGBTI-fobia. As pessoas estão matando as pessoas LGBT simplesmente porque pela opção sexual delas. É uma coisa incompreensível num país como o Brasil, que não tinha esse ódio. Que ódio é esse que faz a pessoa matar a outra sem conhecer, né, sabe? Não tem nenhuma relação. Você não precisa aceitar, você só tem que respeitar que ela tem o direito de ser o que ela quiser ser. O publicitário Rodrigo Braga conta que, apesar de nunca ter sofrido violência física por ser gay, já foi muitas vezes vítima de discriminação. Quando você, né, se demonstra diferente do outro, né, você não faz parte, né, do comportamento do outro esperado, né, que isso aí vem da educação dos pais, você automaticamente é uma carta fora, né, daquele baralho. Então, assim, você não faz parte da tribo, né? Se você não faz parte da tribo, automaticamente você já sofre uma exclusão. Então, e se o motivo de você ser excluído é por causa do seu jeito afeminado, da sua voz que é diferente, ou então do seu jeito, enfim, feminino, às vezes, né, você sofre mais ainda esse bullying. Na opinião do Rodrigo, os pais são os principais responsáveis pela mudança de comportamento da sociedade quando educam corretamente os filhos. Quantos pais forem preconceituosos, racistas, então isso não vai mudar tão cedo. Então, assim, muitos pais têm, na verdade, delegado essa função à escola, mas não é a escola que tem que ensinar, que tem que educar. A violência física, a violência psicológica, isso está nas piadas, na ridicularização, nos estereótipos, em pequenas coisas. E quem faz parte da população percebe isso. Quem é hétero não percebe, mas quem faz parte da população percebe isso no dia a dia. Aquela piadinha do fulaninho do futebol. Nós temos que entender o seguinte, que a liberdade de cada um, ela está limitada quando começa a liberdade do outro. E nenhum de nós tem o direito de nos manifestarmos com violência contra quem quer que seja, principalmente por questões ideológicas, por questões políticas, religiosas ou por opção sexual. O representante do grupo Identidade de Gênero e Cidadania LGBTI ressalta o que ele chama de outro tipo de violência, quando grande parte da imprensa divulga esses acontecimentos. Os jornais, eles confundem conceitos, chamam de gays, de lésbicas, colocam o nome de batismo, ignoram o nome social da pessoa e todas as formas de violência, seja a violência física que decorreu, que deu causa à morte, como violência simbólica e dos próprios jornais. E foi por diversos enganos cometidos por meios de comunicação, além da complexidade e importância do tema, que a Aliança Nacional LGBTI decidiu publicar um manual de orientação à mídia e à imprensa. O objetivo é diminuir preconceitos, desfazer confusões, ensinar
como abordar o assunto, sugerir pautas e falar dos direitos da população LGBTI. Esse manual é para ajudar as pessoas na área de comunicação, quando escrevem sobre a questão da homossexualidade, em toda a sua amplitude, utilizarem os termos de forma correta. Vai ser de grande auxílio, porque muitas vezes a gente vê a boa vontade, mas a informação é incorreta. O Senado discute projetos de lei voltados aos direitos e à proteção jurídica da população LGBTI, como a legalidade da união estável entre duas pessoas do mesmo sexo, os direitos à identidade de gênero e à troca de nome e sexo nos documentos de pessoas transexuais e o Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero, que foi uma sugestão legislativa com mais de 100 mil assinaturas de cidadãos. É necessário, é oportuno sim que possamos aprovar uma agenda legislativa que combata a violência e afirme, a cidadania em prol dos direitos da comunidade LGBT. Como vimos na reportagem, uma pessoa LGBTI é assassinada por dia. A repórter de Nova Ferreira conversou mais sobre esse assunto com o organizador do Manual de Comunicação LGBTI+, Tony Reis. Tony, uma pessoa LGBTI é assassinada no Brasil por dia. Isso mostra que a gente ainda está longe de vencer o preconceito e a intolerância? Sim, o mês de maio para a gente é o mês de enfrentamento à LGBTfobia. Nós temos a pesquisa do Grupo Gay da Bahia, através do site Quem a Homofobia Matou Hoje, e que tem, a cada 25 horas, uma pessoa é barbaramente assassinada pela sua orientação sexual ou por sua identidade de gênero. Isso é um absurdo e isso precisa acabar. E nós tivemos uma pesquisa que publicamos o ano passado, que coloca que 73% da nossa comunidade sofrem o bullying nas escolas por serem LGBTI, 60% se sentem inseguros e 37% apanham, sofrem violência física. E isso reflete na sociedade. As pessoas, é um absurdo porque acabam tirando a vida de um outro ser humano pela sua sexualidade. Isso nós temos que acabar, eu acho que nós temos que diminuir, eu acho que o respeito é fundamental. E além de assassinatos, tem os suicídios, de pessoas que não suportam conviver com preconceito. Claro, porque uma pessoa que sofre bullying na família, na escola, no trabalho, na sociedade, na sua religião, ela fica desamparada. Então, ela acaba perdendo o amor à sua própria vida. E nós temos pesquisas que a nossa comunidade tem 8 vezes mais chance de cometer o suicídio do que uma pessoa heterossexual. Então, é algo que nós precisamos, é por isso que nós temos muitas paradas, muitas marchas, muita visibilidade para mostrar que nós queremos ser cidadãos e cidadãs como qualquer outro. Como vencer esse preconceito? Primeiro, eu acho que é a questão da educação. Eu acho que nós temos que perceber que as pessoas são diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Nós somos iguais em direitos e obrigações, mas a nossa forma de ser, nós somos diferentes, cada um tem seu time de futebol, cada um tem a sua religião, seu partido político, a sua cor preferida, e isso tem que ser respeitado. Eu, por exemplo, com meu esposo, nós adotamos 3 crianças, são 3 crianças diferentes, eu tenho um menino que está agora com 18 anos, a minha menina tem 15, o outro de 12, e cada um tem uma personalidade, não adianta eu querer educar os 3 da mesma forma, eu respeito as diferenças, é isso que nós precisamos. Bom, você organizou esse manual, é o manual que vocês estão lançando agora, Manual de Comunicação LGBTI+. De que forma que esse trabalho pode ajudar a vencer o preconceito? Esse manual que nós fizemos é porque a comunicação ela é fundamental para o entendimento. Então, os jornalistas, os comunicadores, muitas vezes têm dúvidas. E nesse manual nós reunimos todas as gafes, onde o jornalista, o apresentador, muitas vezes não sabe, se sente inseguro, por exemplo, falar homossexualismo. O homossexualismo quando era doença, hoje a gente se fala homossexualidade, falar o travesti. Não pode falar, se é uma mulher que você está falando, é a travesti,
aqui, você não fala opção sexual, você fala orientação sexual, você não fala ideologia de gênero, você fala identidade de gênero. Então, a ideia, e a gente coloca as referências, nós ficamos 1 ano trabalhando em cima desse manual, com equipe de intelectuais e ativistas, colocamos em consulta pública, e a ideia é da gente levar o conhecimento. Como diz o Martin Luther King, só a luz pode clarear a escuridão. Então, só a informação pode diminuir o preconceito e a discriminação com relação à nossa comunidade. E a comunicação, ela é chave para isso. E os jornalistas hoje, eles cometem muitos erros? É muito comum isso, vocês? Sim, sim. Infelizmente, quando uma pessoa fala assim, olha, eu respeito a opção sexual, eu não optei por ser gay. Eu sou gay desde que me conheço por gente, ninguém opta. Ninguém seria idiota de optar para ser discriminado, para ser assassinado, para sofrer bullying. As pessoas são. E isto tem que ser entendido como uma questão intrínseca de cada um. Bom, esse manual, além de jornalista, ele é útil para todo mundo. As pessoas, os não jornalistas, eles podem encontrar, ele está acessível em algum lugar? Está acessível. É só colocar no santo Google, né? Colocar lá Manual de Comunicação LGBTI, vai aparecer, já tem em vários sites. Este manual tem apoio das Nações Unidas, da UNAIDS, da FENAGE, da Federação dos Jornalistas, e nós vamos estar lançando em todas as capitais brasileiras. Então, nós tivemos o primeiro lançamento aqui no Senado, e nós vamos estar agora em São Paulo, Curitiba, Fortaleza, Maceió e Rio de Janeiro. E vamos estar em Vitória também. Então, a ideia da gente estar fazendo, já estamos, a primeira edição, nós nem fizemos o lançamento, já esgotou. Então, vamos já para a segunda edição, que eu acho que é importante, não só para os jornalistas e comunicadores, mas para todo mundo, né? Para professores, profissionais de saúde, enfim, para que as pessoas se respeitem. Tá certo, Tony. Muito obrigado pela sua presença aqui. Estou à disposição. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.